Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui no quarto do meu filho do meio, o Pietro, para falar um pouquinho com vocês sobre educação. Educação das crianças. O quanto é importante o pai, a mãe, os irmãos, os tios, os avós, enfim, todos os membros da família, o quanto eles são importantes para a formação de um indivíduo, desde o momento em que ele é concebido até o momento do seu crescimento. Desde a gestação, a mulher precisa cuidar do seu psicológico. Ela precisa entender todas as emoções que estão dentro dela, ela precisa trabalhar as suas emoções, ela precisa trabalhar os seus sentimentos, para que o feto, para que aquele serzinho que está crescendo lá dentro da barriga, ele se sinta acolhido desde o ventre. Muitas pesquisas mostram o quão importante é o acompanhamento médico e psicológico de toda gestante. E eu, como uma estudante de psicologia, mais do que nunca sei da importância disso. Estou aqui no quarto do Pietro não por acaso. O momento da gestação do Pietro, os 9 meses em que eu passei com ele dentro da minha barriga, foram momentos muito difíceis na minha vida. Eu vivia um momento de separação, eu vivia um momento de transição de um emprego para o outro, eu vivia um momento em que eu não morava na mesma cidade que a minha família, eu vivia sozinha, eu e a minha filha mais velha. E aquele momento foi tão conturbado na minha vida que hoje eu sinto que o Pietro, dos 3 filhos que eu tenho, é o mais carente. O Pietro não faz mais um acompanhamento psicológico, porque ele já teve alta. Houveram momentos em que a ajuda de um profissional foi fundamental na nossa vida. O Pietro não sabia lidar com as suas emoções, estava se tornando uma criança muito agressiva com apenas 5 anos de idade. Eu, na minha limitação de mãe e professora, não conseguia lidar com tudo aquilo sozinha. Foi aí que eu procurei uma profissional e nós começamos o tratamento. No decorrer do tempo, o Pietro foi desenvolvendo com ela atividades, eu tive muitas sessões de conversa, o pai, na época, também foi chamado, a irmã mais velha também, para que fosse entendido todo o contexto familiar dele e ela conseguisse fazer um bom trabalho. Passado um tempo, mais ou menos 1 ano e meio, a terapia do Pietro teve fim. Ele é uma criança que hoje sabe lidar melhor com as emoções. Mas, muitas vezes eu preciso chamar ele à realidade. Eu preciso pontuar com ele que algumas atitudes que ele toma não são adequadas para aquele momento ou para aquela situação. Uma das dicas que eu dou para vocês, além do acompanhamento profissional, é você cuidar bem, conhecer bem o seu filho, entender as necessidades dele e não as vontades dele. Outro ponto importante é que você não seja agressivo na hora de chamar a atenção do seu filho. Conversa sempre funciona. Ele vai entender com carinho e vai te responder com carinho. O filho tem você como exemplo. Se você é agressivo e já lhe taca uns tapas logo que ele faz alguma arte ou tem algum comportamento inadequado, ele possivelmente vai repetir esse ato em algum momento em que ele não souber lidar com essas emoções. Na hora do desespero, não se desespere, mantenha a calma. Você é o adulto da relação. Você dita as regras. Violência não deve ser usada. Violência só vai gerar mais violência.
Crie comandos de basta. Não deixe que o seu filho continue fazendo aquela situação. Na medida em que você der o seu basta, ele vai entender que ele chegou no limite e ele não pode mais passar dali. Após toda a situação de caos, converse com ele. Pontue o que você considera errado, pontue aquilo que você considera adequado e escute dele o que ele quis ou o que ele pretendia com aquela situação. Fazer com que a criança reflita sobre o seu comportamento é o melhor método para ensiná-la. Porque errar é construir desenvolvimento. Mas nós só vamos nos desenvolver, só vamos desenvolver habilidades se entendermos que aquele erro precisa ser reparado, precisa ser refeito e reconstruído de atitudes melhores e mais adequadas. Você gostou das minhas dicas? Escreve aqui nos comentários alguma dica que eu possa te dar. Não esquece de deixar o meu joinha. Compartilha esse vídeo, ajude mais pessoas. Até mais!